Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da ANDES, desembargador Fábio Dutra, pelo sucesso do evento. Fiquei muito feliz ao chegar ontem à noite aqui e perceber que nem tudo está perdido. Uma quinta-feira, em Foz do Iguaçu, o auditório lotado de desembargadores e de juristas do Brasil inteiro se propondo a discutir temas da mais alta atualidade. Não poderia deixar de agradecer dois diletos amigos. O desembargador Maurício Drummond, que está aqui, amigo meu quase 40 anos, ao desembargador Vitor Marcelo, que está aqui, só em nome da nossa amizade e que lembraram de mim. Com certeza eu não estou à altura do painel. Gostaria de cumprimentar a desembargadora Ela, muito elegante, presidente da nossa mesa, o ministro e dileto amigo, desembargador Alexandre. Para quem não sabe, o desembargador Alexandre é o culpado de eu estar aqui, porque o o ministro Alexandre, porque o ministro Alexandre foi meu professor. Então ele é realmente o culpado de todos os meus erros que eu falar aqui hoje. E cumprimentar o desembargador agora Alexandre Freire, sua brilhante palestra. O tema que me foi proposto, a inteligência artificial e o judiciário de amanhã. A primeira parte da expressão, eu talvez consiga desenvolver alguma coisa, a inteligência artificial. O judiciário de amanhã, eu já não sei se conseguirei. Desde que nós tivemos a pandemia, eu resolvi arriscar na Mega Sena. Tenho jogado todas as semanas e só consegui acertar até hoje 2 dezenas. Isso mostra que o exercício de futurologia não me pertence. Portanto, eu vou tentar falar alguma coisa sobre o judiciário de amanhã. Mas o tema que me foi proposto, a inteligência artificial e o judiciário de amanhã, é um tema muito bom. Muito bom porque ele dialoga com diversos campos do saber. Inclusive com aquele campo que eu tenho me dedicado há quase 34 anos, porque eu sou magistrado e professor universitário nesse tempo. E eu sou professor universitário de processo civil. E eu me lembro que quando eu comecei a lecionar, a minha mãe, muito preocupada comigo, me chamou no canto e disse: meu filho, você precisa largar 3 coisas na sua vida: o cigarro, deixar de torcer pelo Flamengo e largar esse negócio de dar aula de processo civil. Isso não lhe levará a lugar algum. Eis que o tempo passou e demos a volta por cima. Hoje nós estamos cada vez mais preocupados com o processo civil. E aonde é que eu tive certeza disso? Saia eu da faculdade uma segunda-feira, mais ou menos 10 horas da noite. Todos sabem que o Brasil não é para amadores, muito menos o Rio de Janeiro. Mas naquele dia eu resolvi voltar para casa com os vidros do carro abertos. E a meu lado, eu nunca deixo de estar da companhia, de usufruir da companhia de um grande amigo, o Código de Processo Civil. Então o Código de Processo Civil estava ao banco do carona, eis que de repente me surge um malfeitor, me surge um humilhante. E ele enfia o braço por dentro do carro e furta o meu Código de Processo Civil. Aquilo me deu um prazer, aquilo me deu uma alegria, pois já se furtam no Brasil códigos de processo civil. Há um tempo atrás, se eu deixasse o meu sobre a mesa, daqui a pouco tinha o segundo, o terceiro, o quarto, todo mundo querendo se livrar do seu Código de Processo Civil. Hoje, o Código de Processo Civil é objeto de cobiça. Todo mundo quer um Código de Processo Civil. E nós estamos vivendo momentos difíceis. Isso não é novidade para ninguém. E eu estou chegando à conclusão que o Brasil virou um grande hospício. Nós temos o caso da Deolane, Lady Gaga, quando esteve no Rio de Janeiro, quem estava lá pode testemunhar o que foi, pastor mirim, fraudes no INSS. Se não bastasse as fraudes com relação aos idosos, tivemos agora esta semana empresas fantasmas no Ceará. Um empresário criou 500 empresas fraudulentas para fraudar o INSS.
Nós tivemos a tal da Virgínia. Ela foi no Senado na CPI das Bets, e os senadores, diversos deles, queriam tirar foto com a tal da Virgínia. Bebê reborn. Vocês sabem que no Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, tramita um projeto de lei que quer criar o Dia da Cegonha Reborn. Na Bahia, foi distribuída uma petição inicial, que provavelmente vai parar no TST, e espero que o ministro Alexandre seja o relator. Uma petição inicial distribuída na Bahia, pretendendo a rescisão indireta, porque a empresa negou direitos básicos à maternidade de um bebê reborn. Nós estamos vivendo, como foi muito bem colocado pelo desembargador Alexandre, uma mudança, uma revolução digital. Ela começa na maneira de nós vivermos, na maneira de nós nos relacionarmos. A forma de fazer pesquisa, fazer compra, pedir táxi, reservar voo, o modo de ouvir música, tudo é diferente. Nós estamos agora lidando com um novo vocabulário. Google, WhatsApp, Waze, Uber, Spotify, YouTube. Vejam que a revolução chegou. Não temos mais como fugir dela. Eu me lembro que meu pai, saudoso pai, me dizia que no início as sentenças, as petições, elas eram redigidas à mão. Ele me contava que no Tribunal de Justiça de São Paulo, quando os juízes, portanto, o primeiro grau, resolveram introduzir a máquina de escrever, os desembargadores do Tribunal de Justiça anularam as sentenças, sob o fundamento de que, será que foi mesmo aquele juiz que fez a sentença? Quando eu entrei na magistratura, era máquina elétrica, Olivetti. Lembra disso, ministro? Eram máquinas Olivetti que nós tínhamos na nossa frente. Depois passou a ser um computador, uma impressora matricial, e aquilo era um barulho, usava um sistema de pinos para imprimir as nossas sentenças. Depois veio o PJE, audiências, depoimentos das partes, testemunhas gravadas, e agora, mais recentemente, a resolução 354 de 2020 do CNJ chega ao ponto de fazer a separação do que é uma audiência ou sessão telepresencial daquela que é feita por videoconferência. Telepresencial é aquela feita no ambiente externo. Chegamos ao ponto de alguns advogados de uma rede deitado, fazendo sustentação oral, ao ponto, e eu vivenciei, isso aconteceu comigo, eu era relator de um processo, e de repente me passa, advogado sustentando, uma moça pelada atrás do... Isso é verdade. E as audiências por videoconferência são aquelas feitas na unidade do judiciário. Depois veio o arcabouço, o ordenamento jurídico, que cada vez mais busca, como muito bem colocado pelo desembargador Alexandre, impor alguns limites ou alguma direção a nós magistrados. A própria Constituição, a emenda 115 de 2022, no artigo 5º, inciso 79, em certa medida, começa nesse caminho, inúmeras portarias e resoluções do CNJ, a lei sobre o marco civil revogada, a lei de acesso à informação, a nossa querida e conhecida LGPD, lei 3709 de 2018, e agora saiu do Senado o PL 2338 de 2023, que foi para a Câmara agora há pouco tempo, que cuida ou busca cuidar relativamente da inteligência artificial. O tema é tão importante para todos nós operadores do direito, que agora, segunda-feira, dia 2 de junho, teve em Curitiba um congresso do IAB, o 15º Congresso Brasileiro de Direito Empresarial e Cidadania, em Curitiba. E qual foi o tema de abertura do presidente nacional do IAB? Ele falou sobre a importância da inteligência artificial e de como ela deve ser levada cada vez mais a uma profundidade acadêmica para que possamos todos nós compreendê-la. Eu vou falar um pouco através de uma análise, digamos assim, paralela, convidando todos a uma reflexão do que a inteligência artificial pode nos ajudar ou não nos ajudar, trazendo alguns casos que eu resolvi chamar de extrajudiciais,
onde a inteligência artificial agiu na vida de todos nós, e alguns casos judiciais, onde a inteligência judicial agiu dentro do Poder Judiciário, sempre considerando o binômio abuso e segurança. O primeiro caso extrajudicial é o da Target. A Target, não, 10 minutos não. A Target é uma loja de departamento dos Estados Unidos e uma moça, visualizem uma moça, 23 anos. Ela entra no setor dessa loja e compra uma loção de manteiga de coco. Ela compra uma bolsa grande e compra um tapete azul. Vai ao caixa e paga. A inteligência artificial faz uma leitura de que ela está grávida e começa a enviar para a casa dela mensagens e propagandas. Parabéns, você está grávida. Mais uma vida vem para esse mundo, uma geração melhor chegou. E o pai dela era um renomado pastor da região. E foi a Target, disse: minha filha é virgem. Não é possível que ela continue a receber essas propagandas. Lamento, pastor, mas foi a inteligência artificial que fez essa leitura. Ele, então, começou a fazer uma campanha contra a Target nesse sentido. Isso foi ganhando uma intensidade e um volume tão extraordinário que um dia a filha chamou o pai: papai, vem cá. O que foi, minha filha? É verdade, eu não sou virgem, eu estou grávida. Até que ponto a inteligência artificial pode invadir a nossa privacidade a esse ponto? O caso do iFood, não sei se tem algum desembargador de São Paulo. Em São Paulo tem uma região classe média alta, em que naquela região a comida japonesa era o prato mais pedido pelo iFood. E o restaurante mais próximo ficava a 20 quilômetros daquela região. O que é que a inteligência artificial do iFood fez? Identificando isso, se associou a uma cadeia de restaurante, abriu um restaurante a algo em torno de 500 metros daquela região, e todos os restaurantes que forneciam comida japonesa a 20, 21, 22 quilômetros faliram. Tudo isso que eu estou dizendo é realidade. Posso disponibilizar depois os links para vocês. O mais interessante que eu vou falar agora, por causa do tempo, é o caso Uber. Eu tenho 2 filhas, elas moram comigo. Lá em casa havia um grupo de amigos delas e elas iam para um restaurante. As 2 desceram, todos juntos. As 2 pediram Uber ao mesmo tempo, sendo que uma delas tinha menos de 10% de bateria, enquanto a outra estava com o carregador, com a bateria do celular cheia. O preço do Uber, da que tinha menos de 10%, era mais caro do que aquela que tinha a bateria do celular completa. Foi-se verificar esse dado. Embora o Uber negue, isso é uma realidade. Estudos feitos na Suécia, na Suíça, em outros países da Europa, na Oceania, demonstraram que aquele que pede o Uber com menos de 10% de bateria tende a pagar mais caro pela corrida. E por quê? Porque ninguém vai ficar com menos de 10% de bateria arriscando, pechinchando uma corrida. O que aparecer, aparece. Lá no Rio de Janeiro, os juízes em primeiro grau estão decidindo e começando a decidir, isso vai chegar às mãos do ministro Alexandre, muito trabalho pela frente, ministro. Vai começar a chegar uma questão que no primeiro grau tem sido bastante debatida, que é a ficha de discriminação do emprego. Então, o trabalhador quer ingressar no emprego, na empresa, e ele preenche uma ficha. Nesta ficha, ele tem que colocar a cor, o credo, o sexo, e muitos juízes estão entendendo que isso é um elemento discriminatório, que não poderia isso ser um elemento fundante para que alguém possa ingressar numa determinada empresa. Isso começa a chegar no segundo grau. E eu tenho conversado com o Ministério Público, e o Ministério Público disse para mim: desembargador, é importante para nós essa ficha. Olha só, por que é importante?
porque esse elemento não é discriminatório para o trabalhador. Esse elemento é discriminatório para saber qual o tipo de trabalhador que aquela empresa está contratando. O foco é completamente diferente. Então, vejam mais uma vez a inteligência artificial. 15 minutos, tá? Então, vejam que a inteligência artificial sendo utilizada nesse sentido. Vou dar um salto. Alguns casos judiciais, agora para dentro do judiciário. Tem o que todos devem ter ouvido falar. É o caso do sujeito que tentou enganar uma juíza com um advogado criado por inteligência artificial. Vocês viram isso? Cuidado, desembargador. Esse advogado fantasma pode ser uma criatividade. Juízes, e aí é um problema sério. Juízes se valem da inteligência artificial, por vezes equivocadamente. A Corredoria do Tribunal de Justiça do Maranhão abriu uma sindicância contra o juiz por suposto uso inadequado da inteligência artificial. Ao contrário do ilustre desembargador que zerou a produtividade dele, esse juiz aumentou. Esse juiz aumentou a sua produtividade de 80 sentenças mensais para 969 sentenças em apenas um único mês. O CNJ investiga o juiz que usou a tese inventada no ChatGPT para a sentença valendo-se de uma jurisprudência inexistente do STJ. O ministro Cristiano Zanin, do STF, apenou com má-fé um advogado por ter apresentado uma petição com falsos precedentes do Supremo Tribunal Federal. O STJ, idem, apenou com a litigância de má-fé o advogado por ter utilizado sua peça recursal referências a julgados do próprio STJ inexistentes. O ministro Antônio Fabrício, do Tribunal Superior do Trabalho, também condenou o advogado litigante de má-fé por mencionar precedentes inexistentes. Por que eu trouxe esses três, o TSE também? Por que eu trouxe esses precedentes dos tribunais superiores? Porque vejam, e aí isso é uma reflexão para todos nós desembargadores. Quando nós aplicamos a litigância de má-fé, e aí os advogados, a imprensa, os estudantes de direito, eles sempre me perguntam: professor, qual é o problema em se aplicar a litigância de má-fé? O problema é que nós, magistrados, levamos em consideração o elemento subjetivo na aplicação da litigância de má-fé. Nós sempre levamos em consideração que depende da vontade do agente a prática daquele ato de litigância de má-fé. Mas o que é que esses julgados dos tribunais superiores nos apresentam? Eles quebram um paradigma. Isso vale como lição para todos nós. Primeiro, ele supera o óbice da subjetividade. Esses julgados dos tribunais superiores começam a levar em consideração o elemento da objetividade, o fato de subsunção à norma acabou. Então, se o advogado pratica, em nome da parte, um ato como os que eu falei aqui, a litigância de má-fé deve sim ser aplicada ao advogado. O artigo 77, parágrafo 6º do CPC, que diz, aspas, aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, não se aplica o disposto nos parágrafos tais, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria ao qual o juiz oficiará. Então, esse artigo 77 engessava-nos para a aplicação da litigância de má-fé em face do advogado. E agora, esse óbice foi superado. Em suas decisões, os respectivos ministros, inclusive do Supremo Tribunal Federal, eles dizem, e em específico o Supremo, que o artigo 77 ele se trata de um ato atentatório à dignidade da justiça e que cuja a espécie é uma delas do gênero litigância de má-fé. Portanto, ao se aplicar a litigância de má-fé, não estaríamos tendo esta barreira que os advogados, com todo respeito, invocam. Por outro lado, o artigo 104, parágrafo 2º do mesmo diploma legal autoriza que o advogado responda pelas despesas, mais perdas e danos, nos casos ali previstos. Há ainda uma recomendação do próprio Conselho Federal da OAB, de número 01 de 2024, que trata de orientar o uso
da inteligência artificial pelo advogado. Isso deve ser explorado. Nós devemos, pena que o tempo é curto, nós devemos nos ater ao que diz. Muito interessante essa recomendação. Porque ela dispõe no item 3.2 que é dever do advogado zelar pela veracidade das informações apresentadas em juízo. É a OAB que diz isso. Nós temos que nos preocupar com o conceito de decisões automatizadas, que são aquelas que são tomadas sem intervenção humana. Eu faço muita palestra para a OAB, sou professor de curso de pós-graduação, tenho contato com muito advogado. E eles dizem, desembargador, a inteligência artificial está sendo boa para nós, magistrados, mas ela não está sendo boa para o advogado. Por quê? E eles falam os exemplos que eu vou rapidamente citar. Primeiro, o réu é citado e não é encontrado. A inteligência artificial tem condições de fazer uma busca e encontrar o endereço do réu quando aparece a sua inexistência. A busca patrimonial automática do executado devedor que não adimple com a obrigação contraída. A inteligência artificial pode automaticamente fazer essa busca patrimonial. A expedição automática do mandado de pagamento ou de alvará é impressionante. O dinheiro está à disposição do advogado, vai aguardando uma decisão do juiz, uma ordem judicial. Espécie-se mandados de pagamento. Por que a inteligência artificial não pode atuar nesse sentido? Tem vantagens. Processamento de milhares de documentos em tempo recorde, possibilidade de análise de questões jurídicas em velocidade extrema, auxiliar na previsão de resultados processuais, auxiliar na identificação de padrões que permitam análise de situações semelhantes. Agora, há um outro elemento, que eu já estou terminando. Há um outro elemento importantíssimo. No Brasil, se faz leis com base no achismo. Base acerta e erra e acerta. Quando se esquece que os tribunais, a fábrica do direito, está nos tribunais. Basta que o agente público, o gestor, ao direcionar as políticas públicas, ele vá aos bancos do judiciário. A inteligência artificial é quem vai dizer, e pode dizer, está tudo lá nos nossos tribunais, questões criminais, adoção, criança e adolescente, famílias desestruturadas, empresas em crise, os trabalhadores, a disfuncionalidade, daqui a pouco eu vou apanhar, a disfuncionalidade social está lá. Temos que deixar esse lado de neofobia, temos que aceitar o novo. Eu me lembro que eu ia a um restaurante e pedia para o sujeito tirar uma foto. Vou botar na minha sala essa foto. Brincava eu. Minha filha disse, papai, essa foto é instagramável. Não é mais uma foto na sala. E eu vejo que tem vários aqui da minha geração. Vários. Por quê? Por que eu vejo isso? Porque a nossa geração é a época do telefone discado. Lembram disso? Estão com saudades? Nós procurávamos no índice da enciclopédia. Mamãe me obrigava a pesquisar no índice da enciclopédia. Quando eu comecei a aplicar prova, era no mimeógrafo. Talvez isso explique que diversos colegas são alcoólatras. Disco de vinil. Eu tenho alunos que nunca ouviram uma música no disco de vinil. E eu estava outro dia sentado à mesa com alguns amigos das minhas filhas, em especial da mais nova. Eu perguntei, meu filho, o que você faz? Tio, eu sou piloto de drone. Eu perguntei ao outro, e você, meu jovem? Eu sou fazendeiro urbano. Você planta cannabis? Não, tio. E ele me explicou o que era fazendeiro urbano. O outro, influenciador digital, empreendedor digital. Não tem como. A vida, dizem aqueles que já foram e vieram, que quando nós morremos, nos é dada a oportunidade de uma fração de segundos vivenciar os melhores momentos da nossa vida. É o que dizem. Eu espero demorar muito para ver esse momento. E dizem que realmente se vê os melhores momentos. Mas eu tenho a crença de quando chegar a minha hora, um desses momentos é o que eu estou vivendo aqui. Agradeço a todos a presença e a próxima.